É praticamente obrigatório que um clube adote um mascote para melhor representar sua marca e símbolo, podendo esse mascote ser um animal, uma figura fictícia, um santo e etc. Mascotes bizarros e incomuns também existem no futebol, e podemos citar como exemplo o mascote do Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, que é representado por uma sola de sapato, tendo como melhor entendimento ou representatividade o pé quente. E o que dizer do mascote do Itabaiana de Sergipe, que recebe a alcunha de Tremendão e também é chamado de Super Cebola? Ceboleiros, como são conhecidos os torcedores do Itabaiana, nada mais é que uma alusão à produção de cebolas na cidade, uma das principais fontes de renda dos habitantes. Indo na contramão de mascotes representados por animais, divindades religiosas e até personagens fictícios de desenhos animados, existem clubes que resolveram adotar o diabo como mascote e símbolo representativo, e alguns são grandes e tradicionais clubes, campeões do seu continente e também do mundo. Nesse vídeo você vai conhecer 10 clubes que têm como mascote a repulsiva figura do diabo, então antes de mais nada já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e engajamento, e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. América do Rio de Janeiro. Vamos começar pelos clubes brasileiros que adotaram a figura do Anjo Maléfico como seu mascote. O América do Rio de Janeiro foi fundado em setembro de 1904, e o diabo é tido como seu mascote desde a década de 40, com as cores ou a cor da criatura representando muito bem as cores do América. 7 vezes campeão carioca, o último título em 1960, o clube, que no passado foi tido como um dos grandes do estado, atualmente está fora da primeira divisão do estadual, e a má fase, que parece não ter fim, algumas vezes já foi atribuída ao seu mascote, que teve sua mudança debatida em algumas ocasiões, como em 2006, quando o então técnico Jorginho sugeriu a mudança passando a adotar uma águia. O evangélico Jorginho não quer transformar o clube em igreja. Mas se depender dele, o diabo, mascote do América, pode estar com os dias contados. Ninguém gosta do diabo, é uma figura detestável, né? Uma figura maligna. Então a gente está tentando, não apenas nessa área, claro que eu sou um cristão, eu não gosto mesmo de diabo, odeio o diabo, a única pessoa que eu odeio é ele mesmo. Ele já tem até uma sugestão. Eu estou dando uma opção, né, para o torcedor do América. O torcedor não pode nem votar, porque está todo mundo falando, não, que não pode. Se você vier a torcedor do América, o torcedor do América já aderiu à águia. América de São José do Rio Preto. O América de São José do Rio Preto foi fundado no ano de 1946, e toda a sua inspiração, escudo, nome, cores e até mesmo o mascote vieram do América do Rio de Janeiro, que até a década de 40 já havia sido 6 vezes campeão carioca e era tido como um dos principais clubes do estado. Desde a sua fundação, já sabido que seu mascote é a figura do diabo, e com a chegada do clube à primeira divisão do Campeonato Paulista na década de 60, o personagem de revistas em quadrinhos, o Brasinha, que vinha fazendo muito sucesso na época, também passou a ser usado como mascote, não fugindo da ideia inicial de ter a criatura como seu mascote. Com apenas conquistas de divisões de acesso do Paulistão, o maior título da história do América, para muitos, foi a Copa São Paulo de Juniores de 2006, ganha em final sobre o Comercial de Ribeirão Preto. Atlético Clube Paranavaí. Fundado em março de 1946, o Paranavaí é um dos mais tradicionais do interior do estado do Paraná, e tendo o vermelho como cor principal, é mais um clube brasileiro que adotou o diabo como mascote. Não se sabe ao certo se o mascote acompanha o clube desde a sua fundação, mas seguindo a tendência de outros rubros adotarem a criatura como representatividade, não há nenhuma estranheza nessa escolha. Atualmente, o Paranavaí está jogando a terceira divisão do Campeonato Paranaense, e a última aparição na elite do estadual foi no ano de 2013. Em 2007, o clube surpreendeu e foi campeão paranaense pela primeira vez em sua história, e na final o Diabo superou o Paraná. Sergipe. No começo do vídeo mencionamos o bizarro e estranho caso do mascote Cebolão da equipe do Itabaiana de Sergipe, mas o que muitos não devem saber é que o Diabo é o mascote do maior clube do estado. Dono de 36 títulos do campeonato sergipano, sendo disparado o maior vencedor do estado, a equipe do Sergipe tem a criatura como mascote. E fundado em 1909, não se sabe ao certo se o Diabo acompanha o clube desde a sua fundação. A nível nacional, atualmente o Sergipe disputará a Série D do Campeonato Brasileiro, equivalente à 4ª divisão, além também de em 2022 jogar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Manchester United.
Abrindo a lista dos gringos, vamos falar do clube que representa como ninguém a figura do diabo, já que até a alcunha de Diabos Vermelhos é a maior de suas características. O Manchester United foi fundado em 1878, ainda no século XIX, e a história por trás desse apelido tem a ver com o rugby, esporte que, assim como o futebol, é bastante valorizado na Inglaterra. A equipe do Salford de Manchester fez uma turnê pela França na década de 30, a fim de promover o rugby, e vencendo todos os jogos que disputou, ganhou o apelido de Diabos Vermelhos por parte da imprensa francesa. Um ex-treinador do United, Matt Busby, que ficou à frente do clube por mais de 2 décadas, gostou do apelido e passou a chamar o clube de Red Devils, e a alcunha ficou tão casada que na década de 70, o Manchester United resolveu colocar a figura do diabo embutida em seu escudo. Independiente. De volta à América do Sul, podemos dizer que o Independiente é o maior clube que tem o diabo como figura representativa, e o mascote se popularizou na década de 20. Mais precisamente, em 1926, o Independiente foi campeão argentino de maneira invicta, numa campanha de 21 vitórias e 4 empates em 25 jogos disputados, e no total foram 75 gols marcados e apenas 14 sofridos. Pelo espetacular desempenho, um jornalista do diário A Crítica passou a chamar o clube de Diablos Rojos, ou traduzindo para o bom português, Diabos Vermelhos. Maior campeão da Copa Libertadores com 7 títulos, o último em 1984, o Independiente não irá disputar a edição de 2022, mas estará presente na Copa Sul-Americana e poderá cruzar o caminho de brasileiros. América de Cali. O América de Cali, um dos maiores e mais tradicionais clubes da Colômbia, assim como o Manchester United, tem explicitamente estampado a figura do diabo em seu escudo. Mais tempos atrás, uma modificação no escudo feita por parte da Umbro, nova fornecedora de material esportivo do clube, tomou de conta das redes sociais. No novo desenho, o diabo, que ficava dentro do símbolo, foi substituído pela letra A e a numeração 1927, ano de fundação do América. Porém, a mudança desagradou grande parte dos torcedores, que se manifestaram pelas redes sociais através da hashtag El Diablo no se toca, e como a repercussão foi negativa, o América de Cali resolveu abandonar a ideia de retirar a figura do diabo de seu escudo. O mascote se popularizou na década de 40, quando o América tinha um time forte que infernizava a vida dos adversários. Um fato curioso sobre o América de Cali é que o clube já foi 4 vezes finalista da Copa Libertadores, mas em todas as ocasiões terminou com o vice. Kaiserslautern. Retornando para o velho continente, viajamos até a Alemanha, com Kaiserslautern atualmente na 3ª divisão do campeonato alemão, também tendo o diabo como seu mascote oficial. O Kaiser já venceu o campeonato alemão em 4 oportunidades, sendo que 2 desses títulos foram na era Bundesliga, ambos ganhos na década de 90. A última aparição dos Diabos Vermelhos na elite alemã foi na temporada 2011-2012, quando fez uma péssima campanha e acabou rebaixado na lanterna. O seu mascote costumeiramente aparece em jogos do clube no estádio Fritz-Walter. Deportivo Toluca. De volta às Américas, viajamos até o México, e de todos os 18 clubes da primeira divisão, o Deportivo Toluca foge da tradição de ter animais como mascote e adota o diabo como símbolo representativo. O Toluca foi fundado em fevereiro de 1917, e dono de 10 títulos do campeonato mexicano, é o 3º maior vencedor do país. O clube já disputou 3 edições da Copa Libertadores, e as melhores aparições foram em 2007 e 2016, quando alcançou as oitavas de final. Na CONCACAF, o Toluca venceu em 2 ocasiões a Conca Champions, e com todas essas credenciais se postula como um dos maiores e mais tradicionais clubes do futebol mexicano. Milan. Na Itália, dentre todos os clubes da Série A, quem se destaca com o mascote mais incomum é o Milan, que também tem a criatura do diabo como seu mascote. Fundado em 1899, o mascote acompanha o clube desde o seu nascimento, e o responsável pela popularização foi Herbert Klimp, um dos fundadores do Milan. Ao fundar o clube, Herbert disse que estava surgindo na Itália uma equipe de demônios, com as cores vermelhas ardentes que remetem ao fogo e com preto que iria por medo e assombrar os adversários. Heptacampeão da UEFA Champions League, o Milan é dono de 18 escudetos da Série A e já foi 4 vezes campeão do mundo.
mascotes de seleções de futebol é quase que imperceptível. E dentre os mais conhecidos, é claro que podemos citar o Canarinho Pistola, mascote da seleção brasileira, que fez bastante sucesso e gerou muitos memes na Copa de 2018. Não é apenas clubes que adotaram o diabo como mascote, para que de alguma forma represente as cores, a marca, ou para quem sabe trazer sorte, já que uma seleção muito badalada e que tem ocupado as primeiras posições no ranking da FIFA também o adotou. A Bélgica é conhecida como os Diabos Vermelhos há mais de um século, e esse apelido surgiu em 1906, durante um jogo entre Bélgica e Holanda nos Países Baixos, com os belgas levando a melhor. Um jornalista holandês definiu então que os belgas eram Diabos Vermelhos pela ótima vitória, apelido esse que acabou pegando e que é ecoado até os dias atuais. Bom pessoal, lembram de outros clubes que adotaram o diabo como mascote? Então comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo tema.